5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, amados, há pessoas que acham que eu estou aqui nesse canal atrás de curtidas, atrás de ser promovida para alguma coisa, atrás de seguidores. Eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu não estou aqui para nada disso. Pouco me importa se vocês curtem ou não curtem, porque eu não estou atrás de curtida. Pouco me importa se aqui tem 1 milhão de seguidores ou 10 seguidores. Pouco me importa se aqui, nesse canal, no meu canal, certo? Tem pessoas ou não, certo? Que gostam do meu trabalho ou não. O que me importa aqui, na verdade, o meu único interesse é pregar a verdade. O meu único interesse é levar a verdade da palavra de Deus. O meu único interesse é levar uma verdade que a maioria dos seres humanos, certo, não conhece. A minha questão aqui é levar as pessoas ao conhecimento da palavra, ao conhecimento de quem é Deus e quem somos nós diante dele. E muitas vezes eu vou pregar aqui algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, a verdade. Porque muitas pessoas, elas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Elas querem ouvir que elas são boazinhas, que Deus as ama, que Deus vai abençoar elas, que Deus vai dar tudo para elas, que Deus, é amor. Elas estão acostumadas a ouvir que Deus vai dar, encher ela de presentinhos. Elas estão acostumadas a ouvir isso. Elas estão acostumadas a ouvir um evangelho, de passamão. Elas estão acostumadas, elas cresceram ouvindo um Deus baratinado. Um Deus que não é o Deus da Bíblia. Um Deus que ele requer justiça também. Ele é amor, mas ele requer justiça. As pessoas estão acostumadas a ouvir, certo? Que Deus vai as abençoar. Que Deus vai dar isso e aquilo para elas. Que Deus vai dar um carro, uma casa, um casamento, todos os sonhos dela, ele vai realizar. E a gente sabe que isso aqui é tudo fantasia. Não é assim que acontece. Não é assim que Deus trabalha. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que é pregado em muitas igrejas aí. Esse é o Deus, o Deus Papai Noel, o Deus que dá tudo, o Deus que vai abençoar tudo, o Deus que vai aceitar tudo. Esse é o Deus, certo? Que a maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir, certo? Nas suas igrejas. As igrejas estão tombadas, estão lotadas de falsos crentes, de pessoas que não conhecem essa verdade aqui, de pessoas que acham que o Deus é aquilo que é pregado lá, que Deus é aquele que é pregado ali por aquele pastor, por aquela pessoa, por aquele padre. Elas estão acostumadas a ouvir um evangelho sem nada, sem vida, um evangelho fácil até demais. Esse evangelho eu não quero seguir não, meus amados. Certo? Eu quero seguir o evangelho da cruz. O evangelho do negue-se a si mesmo. É esse evangelho que eu quero seguir. E é esse evangelho que eu sigo. Eu não fui salva, certo? Para estar pregando aqui bênção para vocês. Eu não fui salva, eu não fui liberta para vir aqui pregar qualquer merda para vocês, não. Essas merda que muitas vezes, essas coisas que vocês, me desculpe a expressão, mas vocês estão acostumados a ouvir. Essas coisas aí eu não estou acostumada a isso, não. Eu estou acostumada a pregar a verdade. E muitas vezes vou vir aqui, sim, pregar uma verdade que muitos não conhecem, com certeza não vai agradar a elas. Com certeza não vai agradar a ele, a ela, certo?
Eu não estou em busca de milhões de inscritos não, meus amados. Pouco me importa se tem aqui 1 milhão de inscritos, certo? Ou 10. Eu estou aqui preocupada em pregar para salvar almas, pregar para salvar vidas. Eu estou aqui preocupada em salvar vidas. Tirar elas do falso conhecimento que elas têm. A minha preocupação maior é essa aqui, certo? Porque antes, eu falo isso aqui com muita convicção e com autoridade, porque antes eu estava assim como muitos de vocês, enganados, pensando como vocês, pensando como muitos de vocês, achando que eu era boazinha. Não, eu não sou isso não, eu não sou aquilo não. Onde as pessoas diziam que eu era aquilo, eu dizia que não era. Certo? As pessoas estão acostumadas com isso, mas eu não, meus amados. Eu vi quem eu sou. Diante de Deus, a minha pessoa aqui, certo? Merecia a morte. A morte, eu merecia a morte. Quem sou eu diante de Deus? Nada. Eu sou nada. Nada. Sem nada eu sou. Certo? Porque sem Deus eu nada posso fazer. Então eu estou aqui preocupada, não é com curtida não. Pouco certo? Se tem curtida, se não tem curtida, lá no céu, meus amados, lá no céu eu não vou precisar de curtida. Eu não vou precisar, certo? Não vai adiantar de nada eu me promover aqui na terra. Se lá no céu eu não vou ser reconhecida por Deus. Do que adianta eu ter 1 milhão de seguidores e não ser promovida por Deus? E não ser reconhecida por Deus? Não adianta de nada, para mim não adianta de nada. De nada. Do que adianta eu ter 1 milhão de seguidores? Jesus, ele teve certo? Muitos seguiram a ele. Muitos seguiram a Deus. Muitos. Olha que eram muitos seguidores. Mas quando ele pregava a verdade, quando ele ia lá e pregava a verdade, sabe o que é que essas pessoas faziam? Deixavam ele. Certo? Porque viu que as palavras dele, elas não queriam viver as palavras que ele pregava. Elas não queriam abandonar, certo? Os seus tesouros. Elas não queriam negar os seus eus. Elas não queriam reconhecer quem eram elas. Certo? E ali deixavam Jesus. Vocês acham que foram muitos que seguiram Jesus? Vocês já leram a Bíblia? Vocês já estudaram a palavra de Deus? Jesus, certas pessoas estavam interessadas era nas coisas que ele poderia dar. Não estava interessado em Deus, não. Não estava interessado no Senhor Jesus, não. Elas estavam interessadas no que ele podia dar, não no que ele era. Quando elas viam que Jesus não era aquilo que elas, que elas queriam, elas simplesmente, tiravam suas capas e iam-se embora. Se desnudavam e iam-se embora. Abandonavam o Senhor. Vocês acham que Jesus foi levado naquela cruz? Quando ele foi levado naquela cruz, não tinha ninguém com ele. Ninguém. 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 Sabe quem foi que foi com ele para o paraíso naquele dia que ele morreu naquela cruz? Um ladrão. Um ladrão que reconheceu que ele não era ninguém. Que ele precisava de Deus. Um ladrão. Um único ladrão esteve com Jesus, que apoiou Jesus naquela cruz ali. Um ladrão. Certo? Cadê os seus seguidores? Cadê os seus seguidores? Nenhum estava ali com ele na cruz. No entanto, quem foi com ele para a cruz? 2 ladrões. 2 condenados como ele ali estava. Mas só um condenado ali à morte. Certo? Que estava ali. Foi que aceitou, que reconheceu que ele não era nada, que reconheceu que Jesus era filho de Deus, que Jesus era filho de Deus. As pessoas, certo, vão deixar Jesus no decorrer. Grande parte das pessoas que começaram a seguir Jesus vão deixar Jesus em algum momento da sua vida, vão abandonar, certo? Isso é claro. Por quê? Porque não suportarão a sã doutrina, não suportarão, certo? Conforme elas vão aprendendo de Deus, elas vão vendo que não é aquilo não,
que não é fácil as coisas de Deus, não. Elas vão aprendendo que as coisas de Deus não é como elas pensavam. E aí, quando elas veem que Deus não é aquilo, elas vão recorrer ao outro tipo de Deus. Elas vão recorrer ao Deus bonzinho. Um Deus que vai aceitar tudo, um Deus que aceita tudo. Um Deus que é só amor. Mas eu não, eu quero Deus de amor, mas eu quero Deus de justiça. Porque o meu Deus, o amor dele está na justiça dele. Então eu não estou preocupada aqui, amados. Eu não estou preocupada aqui com seguidores, não. Certo? Melhor que sejam 10, certo? Convertidos a Jesus. Do que adianta eu ter 1000 seguidores? Do que adianta eu ter 1000 seguidores e nenhum se converter a Deus? Nenhum. Eu prefiro ter 10 convertidos à verdadeira palavra de Deus do que ter 1 milhão. 1 milhão de seguidores, 40 mil, 50 mil, certo? Que não obedece à palavra de Deus. Eu prefiro que 10 obedeçam a palavra de Deus, que 10 siga a verdade de Deus, do que 10 mil, 1 milhão, seja lá quantos inscritos aqui. Do que adianta? Lá no céu eu não vou precisar de inscritos não, meus amados. Porque eu vou deixar esses inscritos, vai ficar aqui nesse mundo. Mas os convertidos vão para o céu. Os inscritos, eles vão ficar aqui. Vocês acham que todos os inscritos aqui do canal vai subir para o céu? Vai não. Vocês acham que todas as pessoas que seguem canais vão subir para o céu? Não vai não. Lá no céu eu não vou precisar de inscrito não. Sabiam disso? Lá no céu eu não vou precisar de inscrito, eu não vou precisar das curtidas, eu vou precisar, certo, daqueles que, as almas daquele, que verdadeiramente receberam a palavra de Deus e se converteram dos seus maus caminhos, se converteram de que elas não são ninguém diante de Deus e que elas necessitam de Deus, certo? Que sem Deus elas não são nada, eu vou precisar dessas pessoas lá, não são as curtidas. Não vai ser eu me promover aqui. Do que adianta eu me promover dentro de uma igreja, certo? Do que adianta eu me promover dentro de uma igreja? Do que adianta eu me promover dentro de uma igreja para nada? Para nada. Não adianta eu me promover dentro de uma igreja, meus amados. Não adianta eu me promover dentro de uma igreja, não adianta eu me promover através de um canal. Não estou aqui me promovendo, não. Não quero me promover a nada, certo? Eu aceitei a Deus de livre e espontânea vontade, não. Vocês acham que eu aceitei a Deus de livre e espontânea vontade? Não. Certo? Deus não me buscou no laço do lamaçal por nada, não. Vocês acham que eu vim por amor a Deus? Não vim não, meus amados. Se vocês acham que eu estou aqui em busca de me promover, vocês estão muito enganados. Se vocês acham que eu vim aqui atrás de curtida, vocês estão muito enganados. Se vocês acham que eu vim aqui atrás de seguidores, vocês estão muito enganados. Certo? Eu fui chamado foi para pregar a verdade. Eu fui chamada para pregar, levar a verdade de porque poucos conhecem. Certo? As igrejas estão lotadas. Os canais aí também estão lotados de gente, mas não conhece nem um terço de quem é Deus. Nem um terço de quem é o meu Deus. Não conhece um terço. Estão lotadas. Vocês acham que essas pessoas que estão na igreja conhecem o Deus da Bíblia? Não, conhecem não. Nunca ouviram falar do Deus, certo? Elas ouviram falar de um Deus, mas nunca tiveram intimidade com esse Deus da Bíblia. Nunca tiveram intimidade como o povo de Deus. O povo de Deus tem intimidade com Deus, mas aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles não têm intimidade. Eu falo do que eu conheço. Eu não falo do que eu não conheço. Certo? Eu prego com autoridade
As pessoas, o que eu prego aqui, as pessoas não se agradam, por quê? A palavra de Deus não agrada a ninguém não, meus amados. E eu não estou aqui para agradar pessoas, não. Quem disse a vocês aqui que eu tô aqui, certo, querendo que vocês se agradem de mim ou não? Quem disse? Jesus não agradou a todos, por que eu tenho que agradar a vocês? Quem disse aqui a vocês que eu tenho que agradar a vocês? Jesus não disse isso para mim. Ele não disse, filha, prega para agradar o povo. Filha, leva a minha palavra para agradar. Quem disse isso? Não, Jesus não disse isso para mim. Jesus disse que eu seria perseguida. Jesus disse que eu não iria agradar a muitos. Jesus disse que eu iria, certo, iria ser ali, ó, diminuída. Jesus disse para mim que eu seria perseguida, que iriam, certo, tentar me desonrar, que iriam, certo, me blasfemar contra mim. Jesus disse que iriam levantar falso contra mim, que iriam me chamar de tudo que não presta, que iriam dizer que eu era falsa, que eu era isso, que eu era aquilo. Jesus me disse isso. E sabe por que isso? Porque ele disse, filha, se tu pegar a verdade da minha palavra, tu vai receber isso e muito mais. Mas saiba de uma coisa, eu tenho um galardão para ti lá no céu. E é por esse galardão que eu luto, meus amados. Não é para agradar vocês aqui, não. Não é para agradar a ninguém aqui, não. Eu luto pelo galardão, certo? Que Deus me prometeu dar, certo? Lá no céu. Porque aqui, ele disse que aqui, até a minha própria família iria me perseguir. Até a minha própria família iria me vender. Até a minha própria família iria me abandonar. Até a minha própria família, os meus amigos iriam me deixar. E isso aconteceu. Certo? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse para mim que os meus inimigos seriam da minha própria casa. E foram. E muitos ainda continuam sendo da minha própria casa. Muitos dos meus inimigos são da minha própria família, da minha própria casa, que levantam falso contra mim, que levantam falso contra a minha vida. E vocês acham que eu vou estar aqui preocupada com curtida? Preocupada com agradar vocês? Preocupada em passar a mão na cabeça de vocês? Preocupada com seguidores? Meus amados, o evangelho é muito mais que isso. O evangelho que eu prego, certo? Não é esse evangelho que vocês estão acostumados a ouvir nas igrejas de vocês, não. Certo? Se tivesse, são poucos, certo? Os verdadeiros que vão pregar essa verdade aqui que eu prego aqui pelo meu canal, ou mesmo pelas minhas outras, certo? Redes sociais. São poucos o que conhece essa verdade aqui. Se vocês acham que eu estou preocupada com as curtidas de vocês, quanto vocês estão enganados, viu? Se vocês acham que eu estou preocupado aqui, se você fosse mais assim, você receberia. Tem gente que diz assim, se você fosse mais assim, você teria mais seguidores. E eu tô preocupada com seguidores? Jesus não estava preocupado com seguidores, não, meus amados. Eu também. Eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Eu não estou preocupada com seguidores, não. Vocês acham que Jesus, ele estava preocupado em pregar a palavra. Ele estava preocupado, ele não subia aquelas montanhas. Ele não andava, certo, Jerusalém, pregando em Jerusalém, preocupado com, certo, com seguidores, não. Ele estava preocupado que as pessoas se arrependessem e viessem a reconhecer quem eram elas diante de Deus. Viessem a se arrepender dos seus maus caminhos. Ele estava preocupado com isso, porque vocês vão ver. Certo? Ele mesmo disse, muitos vêm a mim pelo que eu sou, aliás, pelo que eu posso dar, mas não vêm a mim pelo que eu sou, não. Muitas serão desnudas, muitos irão me abandonar. Foi isso que ele disse, certo? É isso que a palavra de Deus diz, que muitos, certo? Muitos iriam negar a ele. Muitos iriam negar ao Senhor Jesus, iriam blasfemar dele. Foi isso que aconteceu.
E eu também estou suscetível a isso. Eu também estou suscetível a isso aqui. A ser blasfemada, a ser humilhada, a ser jogada pedra. Eu estou sentenciada a isso aqui. Eu estou sentenciada a isso, pelas pessoas, certo? Que se dizem, certo? Ser de Deus. E principalmente pelas pessoas que se dizem ser mulher e homem de Deus, certo? Principalmente por essas pessoas. Eu sou perseguida por essas pessoas que se dizem que são de Deus, que são filhos de Deus. Vocês acham que é pelas pessoas que não conhecem a Deus, pelas pessoas do mundo? Não, meus amados, eu não sou perseguida pelas pessoas do mundo, não. Eu sou perseguida por aqueles que se dizem crentes, por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem ser de Deus, certo? É por aqueles, justamente, certo? Por aqueles que se dizem ser filhos e filhas de Deus. Não gosto de ouvir essa verdade, mas essa é a pura verdade, essa é a pura realidade, certo? Essa é a pura verdade que muitos não conhecem. Então eu não estou aqui para ser promovida por vocês, não. Do que adianta eu ser promovida dentro de um canal, ser reconhecida diante de um canal e diante de Deus, quando eu chegar lá diante de Deus, ser envergonhada por Ele. E Ele chegar para mim, serva má. Não pregastes a minha palavra, pregaste para agradar fulano, ciclano, pregaste para receber curtida, pregaste para receber seguidores, pregaste para se promover naquele canal, serva má. Eu não quero receber essa sentença não, meus amados. Eu não quero, certo? Receber essa sentença aqui não. Se vocês acham que eu estou em busca disso aqui, vocês estão muito mal enganados. Vocês estão enganando, certo? Estão enganados se vocês acham aqui, certo? Estou aqui preocupada em pregar a verdade que muitos não conhecem. Amém? E que Deus abençoe vocês e que leve vocês ao verdadeiro conhecimento, que vocês venham ser libertos. Libertos em nome de Jesus, que a mente de vocês se abram. Que as mentes de vocês sejam libertas e reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador da vida de vocês. Reconheçam o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que manda em tudo, o Deus do céu e da terra. Não é esse Deus baratinado aí não, é o Deus verdadeiro. O Deus, certo? Que é terrível, que é amor, mas é terrível também, certo? Com a sua justiça. Então conheça o Deus verdadeiro. Conheçam e busquem, certo? O verdadeiro arrependimento diante de Deus. Busquem se converter verdadeiramente. Quanto a mim, meus amados, quanto a mim, não se preocupe comigo, certo? Que de mim o Senhor cuida. Que de mim, se eu estiver errada, o Senhor vai cobrar de mim. Se eu estiver indo contra a vontade dEle, Ele cobrará de mim. Se preocupe não, que ele não vai cobrar de vocês, não. Deus vai cobrar de mim, porque Ele é justiça. Se eu estiver indo contra a palavra dEle, se eu estiver fazendo as coisas erradas, Deus irá cobrar de mim. Se eu estiver pregando algo que não venha dEle, certo? Ele vai chamar a minha atenção. Se preocupe não, que se Ele ver que eu estiver, certo? Se eu estiver pregando uma falsa realidade, uma falsa mentira, Ele vai cobrar de mim, certo? Se preocupe não comigo não. Se preocupe com as vidas de vocês. Se preocupe com as almas de vocês. Desde que da minha vida, de mim, Deus cuida. Cuide de vocês. Cuide, certo? Para que vocês conheçam a verdade, para que vocês vão ao conhecimento, cuide de vocês, esqueçam de mim, porque eu, certo, estou nas mãos de Deus. Ele sabe do que eu preciso, do que eu não preciso. Certo? Deus vai tomar conta de mim, é Ele que vai tomar a rédea, é Ele. Se eu estiver errada, Ele vai cobrar de mim. Amém? Que Deus abençoe vocês.